Povo lindo de Curitiba, boa noite. Poxa, essa é a última noite do Clamor em Curitiba. Que pena. Mas parece que só as mulheres estão tão chateadas com isso, que eu não ouvi nenhum só ouvi Eu estou feliz por ter você aqui, e hoje nós temos muita coisa para ver. Hoje nós vamos chegar nas notícias, nem de hoje, nas notícias de agora. Está acabando o tempo de misericórdia que Deus deu para o mundo inteiro. E as pessoas ficam olhando para o mundo e muitas delas cobrando Deus. Deus, por que tanta desgraça? Por que tanto problema? Deus disse para João o que ainda vai acontecer no nosso tempo agora. E a primeira coisa que acontece, ele diz: os dois poderes se unem, que são, quais são os dois poderes? Estados Unidos e o papado se unem para formar uma imagem, a besta. Uma imagem ao papado. O que é uma imagem? Uma imagem não é o verdadeiro, né? Uma imagem de escultura, ela é feita a imagem da pessoa, mas não é a pessoa. Ela é a imagem, mas não é a pessoa, mas é parecido com a pessoa. Ela tem todos os traços da pessoa, mas ela não é a pessoa. Então, a imagem é a imitação do verdadeiro. Bom, se os dois vão se unir e os Estados Unidos vai formar uma imagem à besta, uma imagem ao papado ou do papado, para que as pessoas o adorem, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma imitação daquilo que já aconteceu no passado. E como é que foi no passado? O passado foi assim: se uniram os poderes religioso, político da igreja, junto com o poder do império. Lembra de Constantino? Constantino, o imperador que se declarou cristão, e Constantino, que era adorador do Deus Sol invicto, introduziu um monte de heresias. A igreja se vendeu para Constantino, se deixou corromper, começou a adotar costumes pagãos dentro da igreja. Mas o que interessa é que uniu o poder do império com o poder da religião. E quando os dois se uniram, foi quando o papado alcançou o seu auge. Então, essa imagem da besta é uma imitação daquilo que aconteceu no passado. Ou seja, Deus está dizendo, nesse momento, então, o que vai acontecer? Vão se unir o papado, porque o papado tem um poder grande, mas ele precisa de um império do lado dele, império entre aspas, porque não é um império mundial, mas é um império que são os Estados Unidos. Ele precisa do poder desse império para que ambos consigam uma projeção nacional como nunca houve. Os Estados Unidos representam o mundo protestante, porque eles nasceram como um país protestante. Eles, quando se fala em Estados Unidos, já se pensa em protestantismo. É o que a gente sempre imagina, não é? Por isso, a imagem da besta é essa união entre os Estados Unidos, o protestantismo e mais o papado. Então, nós que somos protestantes, precisamos estar alertas, porque é o que está dizendo que vai acontecer. Estados Unidos, protestantismo. O segundo evento, o primeiro é essa união. A marca representa o quê? Marca? União. Marca, união. Desculpe, marca não, eu que estou errando, vocês estão certos. A imagem representa o quê? União, é uma imitação do que foi. A imagem da besta é a união. Então vamos tirar o que eu falei de errado. Imagem é? União. É uma imitação do que aconteceu no passado. A união do Império Romano com a religião católica romana. Agora vai ter uma união de novo entre o Império norte-americano e, de novo, a Igreja Católica Romana. É o que vai acontecer. O segundo momento é uma marca. E essa marca, o que ela significa? Significa que o inimigo vai atacar. O inimigo marca os dele, porque aqueles que são dele, ele não vai atacar. Mas ele vai atacar quem? O remanescente. Deus já esperou muito tempo,
Deus já teve muito misericórdia, mas o cálice da misericórdia dele já se encheu. E o Armagedon diz o seguinte: vai ter guerra, vai ter batalha. Não é só o inimigo que vai atacar o remanescente de Deus. Agora Deus vai dar um fim na injustiça, Deus vai dar um fim no pecado, Deus vai dar um fim na miséria, Deus vai dar um fim na morte, no choro, Deus vai dar um fim no pranto, Deus vai dar um fim em toda essa coisa miserável, essa situação do mundo. Vai ter guerra. Essa guerra chama Armagedon, a última batalha. E Deus vai agir no Armagedon lançando 7 pragas sobre o mundo, e a gente viu no último programa isso. Mas antes dessa guerra, Deus faz o quê? Sela os dele. Ou seja, no fim dos tempos agora, recebe um selo, uma marca, o povo que está envolvido, que a Bíblia diz que é a toda nação, raça, tribo e língua. Esse povo é chamado a adorar o papado e os Estados Unidos junto. Mas do outro lado, aqueles que entregaram a vida para Deus são chamados a adorar a Deus e a serem leais a Deus, e Deus sela os dele. Como Deus sela? Vamos descobrir o que é esse selo, o que é essa marca. Marca e selo, mais ou menos a mesma coisa. A palavra em grego para marca ou para selo ali é charagma, e que se refere ao selo imperial. Quando o imperador, está vendo? Ele derramava a cera e depois ele punha o carimbo em cima, e ele selava os documentos. O selo vinha no meio do documento, dando validade àquilo, dando aquilo o valor devido, e dizendo que aquilo pertencia ao imperador. Aquilo significava que pertencia a alguém. Era o selo imperial. E servia também, a mesma palavra servia para quando se falava de marcar animais. Ou seja, esses animais são minha propriedade. Por isso ela é propriedade, é a identificação, esse é meu, e a lealdade também. Ou seja, tudo isso aqui está representando na Bíblia quem vai ter a identificação de Deus, quem vai ser propriedade de Deus, quem vai ser leal a Deus, e vice-versa, a esse poder dessa união entre Estados Unidos e papado. De novo, nós estamos falando que o centro do Armagedon é adoração e lealdade. Agora, uma pergunta para você, presta atenção. No Apocalipse, quais são as características de adoração e lealdade do remanescente? Vou lembrar de dizer para você, quando a gente olha no Apocalipse, e eu quero chamar você para pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Se você olhar Apocalipse 13, 14, 15, isso só dá para fazer quem trouxe a Bíblia, não serve nem um celular. Aqui está o Apocalipse 13. Você vai visualizar aqui que o 13, o 14 e o 15, eles dizem o seguinte. No 13, Deus diz assim: o dragão está se preparando e vai usar as 2 bestas para atacar. No 14, Deus diz, essa é a resposta de Deus e do seu remanescente. E nós não vamos chegar a estudar o 14 plenamente. Vai ter alguns versos dele aqui hoje. E no 15, é Deus começando o Armagedon, Deus derrama as 7 pragas, e você pode ler na sua Bíblia isso. Agora, no 13, 14 e 15, quais são as marcas, qual é a característica de adoração e lealdade que a Bíblia dá? Lembra qual é? Está lá, nós já lemos várias vezes. Apocalipse 12, 7, por exemplo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha o Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé. Você está prestando atenção que isso aqui está no Apocalipse? Isso aqui é Novo Testamento. E Deus não dá nenhuma outra característica. Quando Ele está falando de Armagedon, de conflito entre o bem e o mal, quando Ele está falando da última batalha, Ele está dizendo assim: foi pelejar contra os restantes, contra o remanescente que descende da igreja verdadeira. E as características deles são, eles guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? O que é? A Bíblia diz, lá em Apocalipse 19, 10, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ela quer dizer 2 coisas. Ela quer dizer
que o espírito da profecia que o próprio João teve, a revelação deve servir de testemunho. Então, o povo do fim conhece o significado das profecias e vive essas profecias. O povo de Deus, o povo do fim, vive aquilo, sabe aquilo. Deus revelou aquilo profeticamente a João. Porque não adianta só conhecer a palavra de Deus, eu tenho que conhecer e tenho que também praticar a palavra de Deus. Tem muita gente que diz, entreguei o coração a Jesus, mas não muda nada na vida, nada. E não vai acontecer nada na vida dela se ela não entregar a vida para Jesus. E tem muitas pessoas que têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus prega. Você provavelmente conhece pessoas para quem você olha e diz, puxa, está aí uma pessoa humilde que eu admiro. Ou está aí uma pessoa rica que eu admiro. É uma pessoa de Deus. Essa pessoa quando entra traz paz. Eu conheço pessoas assim e tenho prazer em estar na presença dessas pessoas. Eu gosto de convidar essas pessoas para orar comigo. Eu gosto de ser apoiado. E eu tenho tido grandes mestres na comunhão com Deus, que são gente sincera e fiel, que muitas vezes não são pastores, são pessoas de oração, que vivem o testemunho de Jesus. E eu conheço pessoas de várias religiões assim, que são sinceras e fiéis a Deus. Vou citar até um exemplo de um pastor que já é morto, que se chama David Wilkerson. David Wilkerson, ele escreveu o livro A Cruz e o Punhal. Já ouviu falar desse livro? Foi best-seller nos anos 60, porque ele construiu, ele fez um ministério no Brooklyn e depois na Times Square, fazendo a igreja da Times Square. O David Wilkerson, ele é de formação Assembleia de Deus, os pais dele eram pregadores, mas ele depois formou a sua igreja, a igreja da Times Square, e ele fez uma obra social linda. E ele conta na Cruz e o Punhal a conversão de um drogado, e ele viveu a vida dele para isso. Ele foi um homem de Deus, uma pessoa que deu a vida para cuidar das pessoas. Agora fala dos mandamentos, o testemunho de Jesus e os mandamentos. Quais mandamentos fala de adoração e lealdade? Quantos mandamentos são? 10. Quais deles falam de adoração e lealdade a Deus? Quais são os mandamentos? Não estou perguntando um mandamento, não tem um só. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. É adoração a Deus ou não é? Sim, porque lá na Bíblia está dizendo, os que guardam os mandamentos. Mas como Armagedon está falando de adoração e lealdade, não está falando, por exemplo, de não adulterarás. Certo? Porque essa é a relação minha com o próximo. E você vai ver que os 4 primeiros mandamentos falam da minha adoração e lealdade a Deus, e os últimos 6 falam do relacionamento com o ser humano. Por isso Jesus diz assim, eu vou te dar um grande novo mandamento, que ele tirou do Antigo Testamento, que já dizia isso lá. Ama a Deus sobre todas as coisas, é o resumo de 4, e ao próximo como a ti mesmo, é o resumo de 6 mandamentos. Então vamos ver o que dizem os 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Será que você consegue, diante de tudo que a gente aprendeu, ver por que Deus está dizendo guardam os mandamentos? Não terás outros deuses, diante do que vai acontecer daqui a pouco. Não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esses 4 mandamentos falam de adoração e de lealdade a Deus, é disso que está falando. Deus é o Criador. E olha o que diz, tem uma coisa, todos os 4 falam de lealdade a Deus. Qualquer igreja prega sobre o primeiro mandamento e aceita que nós não podemos ter outro Deus diante de Deus? Sim ou não? Sim. Qualquer igreja aceita que não devemos fazer imagem de escultura? Nem todas, mas a maioria. As igrejas protestantes, sim ou não? Sim. Qual é o outro? Não tomar o nome de Deus em vão? As igrejas aceitam isso também? Não. Tomar o nome de Deus em vão é o que mesmo? É não só eu falar o nome de Jesus, de Deus, de qualquer jeito e do Espírito Santo, mas é também eu dizer que eu sou Deus. Isso é blasfêmia, é tomar o nome de Deus em vão. Todas as igrejas, a maioria combinam com os 3, concordam com os 3, mas nenhuma concorda com o sábado, que é o 4º mandamento. Agora presta atenção o que diz o Apocalipse 14, versos 6 e 7. Eu disse que Apocalipse 13 é Deus dizendo,
Se prepare, você que é do meu povo remanescente, você que é o meu fiel, porque você vai ser perseguido pelo dragão, através desses dois poderes que vêm com força para cima de você. Esses dois poderes, o papado e os Estados Unidos, vão exigir lealdade, cuidado. Aí Deus diz assim, presta atenção agora. Vi outro anjo, o Apocalipse 14 é a resposta de Deus para essa ameaça. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Isso aqui me deixa muito animado, sabe? E feliz. Por quê? Porque a Bíblia diz que os Estados Unidos e o papado, eles procuram atingir a terra inteira. Os símbolos deles, um da terra e outro da água, mostram isso. É uma abrangência global, mas a Bíblia está dizendo que Deus também vai mandar um evangelho eterno para todo mundo. E isso quer dizer que no fim dos tempos, antes de Jesus voltar, Deus vai fazer com que todo mundo conheça o evangelho, conheça a verdade que você está conhecendo. O mundo inteiro vai fazer isso. E quem sabe isso aqui já não é o início do cumprimento dessa profecia. O fato de esse evangelho estar sendo pregado aqui, pela televisão, na internet, será que não é? E olha o que diz ali na sequência. Dizendo em grande voz, qual é o assunto do evangelho que esse anjo prega? Temei a Deus e dai-lhe glória, adoração, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo vai chegar, vai começar o Armagedon. E adorai, adoração, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Sabe por que está em amarelo isso aqui? Porque isso aqui é uma citação de um verso do Antigo Testamento. Ele é idêntico a esse verso do Antigo Testamento. Sabe onde ele está? Adorai aquele que, não adorai, mas fez o céu, a terra e o mar. Sabe que texto está citando aqui? Êxodo 20:11, que é o mandamento do sábado, onde diz, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Deus está reafirmando. Deus está dizendo assim, presta atenção, destaca, enquanto o povo que está indo junto com o poderio dos Estados Unidos e do papado, está aceitando o que eles estão pregando, eles estão colocando, o meu povo me adora e é leal a mim, guardando os mandamentos. E eu cito especialmente que no meio do evangelho da pregação vai estar o 4º mandamento ali. Ele é um sinal, um selo distintivo. A conclamação do anjo chama para guardar o sábado. E você vai encontrar no Antigo Testamento que o sábado é colocado como um sinal. Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Está dizendo, quando você guarda o sábado, você faz parte do meu grupo de santos, dos remanescentes. Está entendendo? É isso. Olha o que Deus diz mais, Ezequiel 20, lá era Êxodo, olha agora. Eu também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles. Deus está dizendo, tem um sinal que é distintivo do meu povo, e esse sinal é o sábado. Para que soubessem que eu sou o Senhor que santifica, eu faço eles santos. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal de novo entre mim e vós. E Deus está sempre dizendo, para vocês saberem que eu sou o Deus de vocês. Presta atenção, olha só, me arrepia isso. Porque nessa época do mundo, e isso é daqui para frente, quando isso vai ser ainda mais falado e mais exaltado, nós estamos vivendo na época onde as pessoas dizem que Deus não criou o mundo. Estão dizendo que o mundo veio de um Big Bang. E veja, quando eu estou dizendo isso aqui, não é ignorância, porque tem muitos cientistas que creem na criação. Acontece que eles não têm dinheiro para pesquisa e eles têm sido colocados fora das universidades. Eu estava conversando esses dias com um rapaz de uns 24, 25 anos, eu conheço ele desde pequenininho, que está fazendo um doutorado numa universidade federal. Ele é biólogo e ele diz assim, por enquanto, eu não posso nem dizer naquilo que eu creio, porque senão eles vão me barrar, eles não deixam nem eu fazer doutorado e pós-doutorado.
E professores, ele disse, nós temos um professor na nossa universidade que quando ele conseguiu um título, ele postou um negócio assim, agradeço a Deus, pronto, já não chamaram ele para fazer mais nada. Dá para você entender isso? Que existe um boicote, querendo fazer que a gente ache que essa explicação do Big Bang é a mais aceitável, a única aceitável, e que todo mundo que não acredita nisso é tonto? Interessante, eles vivem acusando a Igreja Católica de ter segurado o desenvolvimento da ciência, o conhecimento. E agora a ciência está fazendo a mesma coisa, está impedindo cientistas de descobrirem provas, evidências científicas para o fato de que Deus criou o mundo. Ué, ciência é ciência, vamos deixar cada um pesquisar o que quer. O sábado é colocado como um sinal. Aí você pode me perguntar, mas durante todos esses anos ninguém guardou o sábado. Nenhuma religião guardou o sábado. Só um pinguinho de gente. Interessante, né? Pinguinho de gente é quê? Na Bíblia. É remanescente. Mas deixa eu dar uma outra explicação melhor do que essa para você. Na criação, Gênesis 2, 1, 3, Deus descansa no 7º dia. No deserto, quando o povo estava sendo levado no Sinai, antes de dar a lei, Deus disse, quero ver se vocês estão guardando o mandamento. Citei nessa série. E Deus falou, quero ver se eles estão guardando o meu sábado. No deserto ele restaurou em Êxodo 20, quando ele deu o 4º mandamento escrito na tábua da lei, aquilo que ele tinha colocado na criação do mundo. Ele diz, agora vou dar por escrito para você não esquecer mais. Todo o Antigo Testamento, Deus diz assim, os meus sábados. O sábado de Deus no Antigo Testamento todo. E tem citação de texto aqui. Jesus guardou, ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Ele guardou o sábado, ele foi à sinagoga no sábado. Jesus o tempo todo foi ligado. Ele diz, Jesus descansou na morte, ele morreu na sexta, ressuscitou no domingo. Embora as pessoas dizem, vou guardar o domingo que ele ressuscitou, ele descansou no sábado e não ressuscitou no sábado. Ele ficou na sepultura. O remanescente, a Bíblia diz, vai guardar os mandamentos. Principalmente os primeiros 4 que falam de adoração, e neles está o sábado. E Isaías 66, 23 diz, e será na eternidade, está falando da nova terra, e será que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, iremos adorar perante Deus. Dá para entender? Que você e eu vamos guardar o sábado na eternidade, se Deus der para a gente esse privilégio de sermos salvos. E vamos sim, porque é só a gente querer entregar a vida para Deus. Nós vamos sim, amém? Então o que é o sábado? O que é o selo de Deus? Ele é essa ligação dos 4 primeiros mandamentos, mas principalmente o sábado, que é o 4º mandamento no meio da lei de Deus, como o selo de Deus. Ele é isso. E a marca da besta, o que é então? Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre Babilônia. Lembra? Babilônia é mistura de religiões? Nabucodonosor levava as pessoas de diversas religiões lá para a Babilônia. Lembra disso? Lembra ou não? Então você lembra que Babilônia era essa mistura de religiões. Aí em Daniel capítulo 3, mostra os 3 amigos de Daniel sendo convocados, porque Nabucodonosor, depois que teve o sonho da estátua, ele resolveu fazer uma estátua só de ouro para dizer, eu vou contra o que Deus diz. Deus diz que cada parte da estátua era de um metal, porque virão outros impérios, mas eu vou fazer uma estátua só de ouro. Todos os impérios vão ser Babilônia. Ai, que coisa, que arrogância. Olha só, os amigos de Daniel não se prostraram. Essa estátua, a medida dela, segundo a Bíblia, era de 6 côvados e 60 côvados. Interessante esses números 6 aí, né? Porque o número do sábado, que número que é? É o 7. O número da perfeição na Bíblia é o 7. Qualquer teólogo concorda. E Deus tem detalhes da criação. Detalhes. Ele criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Ele fez o mundo do átomo. E o átomo é o tijolinho da matéria com a qual Deus construiu o universo. O átomo tem 7 camadas energéticas. KLMNOPQ. Deus criou com o som da sua voz, e a parte mais nobre do som é a música. E a música tem quantas notas musicais? A música tem 7 musicais. A primeira coisa que Deus disse é, haja luz. A luz tem 7 cores monocromáticas também.
O 7 se multiplica. Eu podia dizer para você mais 5 ou 6 coisas a respeito do 7, ligado com a criação. Mas Babilônia não adotava o 7, era o 6. Eles tinham o 6 como um número especial. Olha só o que era o 6 para ele. A estátua tinha 30 metros de altura por 3 de largura, mas os 6 côvados. O número 6 representava o deus menor do panteão de Babilônia. O 60, o deus maior. E o número 600 era o panteão babilônico. E quando a gente junta o 6 com o 60 com o 600, dá 666. É a revolta de Babilônia. Babilônia hoje é o mundo inteiro que aceita essa mistura e que vive dizendo, tem muitos caminhos e todos levam a Deus. E Deus está dizendo, não é não. Existe uma verdade. E o meu remanescente fiel é fiel a essa verdade que está na Bíblia. É o que a Bíblia diz. E para de ficar dizendo assim, mas cada igreja interpreta a Bíblia de um jeito. Como cada igreja interpreta? Então Deus deu uma verdade que pode ter interpretação de muitas pessoas. Esse aqui é um amuleto babilônico. Olha que coisa interessante esse amuleto. Está vendo que tem números ali? O melhor da foto que nós conseguimos tirar é isso aqui. Mas a gente está transcrevendo os números, que dá para enxergar ali, né? Você vai ver que todos esses números somados, nessa posição, eles dão 111, por isso a soma final é o quê? Só que toda a soma assim também dá 111 e também dá 666. 6 era o número de Babilônia. Qual é o chamado de Deus para o povo dele no fim dos tempos, quando ele sela o povo dele? Ele chama para selar e ele diz assim o quê? Sai de Babilônia, meu povo, meu remanescente, vocês que estão misturados nessas igrejas, a partir de agora vocês vão sair, sai dela, não se mistura mais com Babilônia, não aceita mais esse número, um número que não é o número de Deus. A besta, ela é uma imitação de Cristo, a besta da água, que é representada pelo papado. Olha o que diz na Bíblia. Jesus inicia o ministério saindo das águas do batismo, a besta vem do mar. Jesus é um com o Pai, a besta é uma com o dragão. Jesus recebeu a autoridade do Pai, a besta recebeu a autoridade do dragão. Jesus em Apocalipse usa coroa, a besta usa coroa também. Ela é uma paródia de Jesus, ela é uma imitação de Jesus. Tudo que é Jesus, ela tenta fazer igual. Não é à toa que ele se chama de o vigário de Cristo, o representante de Cristo. Qual ser humano que é capaz de dizer, eu sou o representante de Cristo? Jesus recebe uma ferida mortal e ressuscita. A besta recebe uma ferida mortal e volta a perseguir também. Jesus é aclamado, adorado. A besta recebe também adoração. Jesus alcança cada tribo, língua e nação. A besta também tem alcance global. Jesus é o Senhor do sábado e a besta é senhora do... Você que disse, não foi eu. Você acha que está claro ou não está? Lógico. No selo de Deus, se o selo de Deus é o sábado, qual é o selo, a marca da besta? É a imitação do selo de Deus. É um outro dia que não é o sábado. Essa é a imitação. É o domingo. A gente acredita que, num futuro muito próximo, vai ter uma união entre os Estados Unidos da América, entre o papado, seja qual papa estiver lá, e os protestantes. Papado, protestantes, os governantes do mundo inteiro, porque o Armagedon disse que eles vão a todos os reis da terra para reunir para a batalha do Armagedon, os sindicatos e todas as religiões cristãs protestantes. Vai ser promulgada uma lei dominical. Uma lei obrigando a guardar o domingo. Em todo o mundo. Porque é isso que está dizendo lá. Vai ser colocado. E quem não fizer isso não vai poder comprar nem vender. Obrigando todos a guardar. É loucura esse negócio, não é? Pensa bem. Da onde é que um ser humano foi tirar uma história dessa? Será que isso vai acontecer mesmo? Vamos ver como é que os Estados Unidos estão se movendo nessa direção. Eu falei para vocês no programa 8 sobre isso, vou colocar 3 slides só. Estou falando sobre cristianizar os Estados Unidos.
Devemos simplesmente propagar o evangelho num contexto político. Ó, a política misturando com a religião, com os protestantes de lá. Esse é um político religioso. Olha o Pat Robertson, que já foi candidato à presidência. O plano de Deus é que seu povo assuma o domínio. O Senhor diz: deixarei que vocês redimam a sociedade. Olha esse James Kennedy, que também é pastor político. Nossa tarefa é recuperar os Estados Unidos para Cristo, qualquer que seja o custo. Qualquer que seja o custo. Como representantes de Deus, devemos exercer domínio e influência piedosos. Né? Como é que se exerce assim? A qualquer custo você é piedoso. Instituições de nossa sociedade. Desde 2010, a Suprema Corte tem 6 juízes católicos e 3 judeus. E a Igreja Católica, como é que está se movendo nesse sentido? No Catecismo da Igreja Católica, publicado durante o pontificado de João Paulo II, foi escrito isso: a Igreja peregrina na terra, é necessária a salvação. Está falando de qual igreja? Católica. Não podem se salvar aqueles que, sabendo que Deus, por Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, fundou a igreja, se recusam a fazer parte dela ou nela permanecer. Ele está dizendo que quem está fora da Igreja Católica não pode se salvar. Por que foi mudado do sábado para o domingo? Os evangélicos estão tentando explicar na Bíblia, sabe? Não tem explicação. Primeiro, porque a palavra domingo não existe na Bíblia. E não tem nenhum texto dizendo que Deus mudou. Não existe, não existe. Isso não é questão nem de interpretação. A Igreja Católica não tenta fazer isso. Olha o que a igreja diz. As referências estão ali embaixo. A instituição divina de um dia para o descanso das ocupações comuns e para a adoração religiosa, transferido pela autoridade da igreja, do sábado, último dia, para o domingo, primeiro dia da semana, é um dos sinais mais patentes de que somos um povo cristão. Ele está dizendo que quem foi que transferiu do sábado para o domingo? A igreja, pela autoridade da igreja. O Catecismo da Doutrina Católica para o Convertido. Pergunta, lá é um livro de perguntas e respostas. Qual é o dia de descanso? E se procurar na internet, tem um bispo lendo isso aqui, agora, há pouco tempo. Qual é o dia de descanso? Resposta: o dia de descanso é o sábado. Isso aqui eles que estão respondendo. Por que observamos o domingo ao invés do sábado? Resposta: porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Está claro, pela autoridade da igreja. Foi a Igreja Católica que, pela autoridade de Jesus Cristo, estão falando em nome de Jesus, transferiu esse repouso para o domingo em lembrança da ressurreição de nosso Senhor. Assim, presta atenção agora, assim, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, sem querer, à autoridade da Igreja Católica. Você está entendendo? Se prepara, que nós vamos ver muitas coisas daqui para frente. O que vai ser os últimos acontecimentos, ou o que serão os últimos acontecimentos? Bom, se a imagem da besta é a união entre os Estados Unidos, o catolicismo e o protestantismo, isso se chama o quê? Ecumenismo. Você ouve falar de ecumenismo hoje? Ecumenismo é a união. Dá uma olhada. Papa fará reforma histórica, diz relatório. E esse texto diz o seguinte, vamos ampliar aquilo ali. A reaproximação com ortodoxos está mais que madura para chegar à unidade dos cristãos, afirmou Dom Demétrio. Isso aqui foi tirado há 2 anos, registrando os grandes passos dados nos últimos anos na discussão teológica que se estendeu também aos protestantes, especialmente aos luteranos e anglicanos, começando por ali. Em seus primeiros 6 meses de pontificado, o Papa incentivou também o diálogo com judeus e muçulmanos em defesa de valores comuns às 3 religiões monoteístas. Mas quem será que ia liderar esse povo todo? Une e quem lidera? Lembra o que João Paulo disse? A igreja peregrina na terra é necessária a salvação. A igreja católica que vai liderar essa união. Por isso, se você ouvir falar de união das igrejas, saiba que vai ser sob a liderança da Igreja Católica. Essa aqui foi a encíclica Dies Domini,
que se chama Dia do Senhor, de 3 de maio de 98, feita pelo Papa João Paulo II. E aqui que eu digo, por isso a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que Deus está dizendo? Pede a iluminação do Espírito, estuda a Bíblia, as profecias, e deixa a história, e deixa os jornais e revistas contarem para você, e fazerem se cumprir, para você entender que as profecias estão se cumprindo, para você saber o que você vai fazer lá na frente, senão você vai ficar perdido. Tem que entender a Bíblia. Por isso Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Olha o que essa encíclica diz: a fim de entender plenamente o significado do domingo, precisamos reler a grande história da criação e aprofundar nossa compreensão na teologia do sábado. Dá a impressão que ele está defendendo o sábado, não dá? Está dizendo, para você entender o domingo, você tem que entender o sábado. Antes de decretar que algo seja feito, o mandamento insiste em que algo seja lembrado. Sabe por que ele está falando isso? Porque dos 10 mandamentos, o único que começa com lembra-te é o sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É porque Deus sabia que todo mundo ia esquecer. Por isso ele pôs lembra-te, o único, lembra-te. Sobre Constantino e a lei dominical, o que ele disse? Os cristãos se regozijaram naquela época de ver assim removidos os obstáculos que até então tinham às vezes tornado a observância do dia do Senhor algo heróico. Ou seja, os cristãos naquela época de Constantino, perto do ano 300, 311, 313, eles já estavam tendo dificuldade de guardar o sábado. Mas tinha o remanescente fiel de Deus guardando o sábado. Eles podiam agora se dedicar à oração em comum, sem impedimentos, porque Constantino mudou a coisa. Sobre os nossos dias, nas circunstâncias particulares de nosso próprio tempo, os cristãos naturalmente se esforçarão para garantir que a legislação civil respeite seu dever de santificar o dia de guarda. E agora a gente já começa a ouvir falar de legislação civil. Na Argentina nós temos lei dominical. Esse aqui é um outdoor defendendo a lei dominical. A Confederação Argentina da Empresa Mediana, ECAME, quer conseguir esta lei nacional para o fechamento dominical, porque cremos que devemos resgatar o valor familiar deste dia de descanso. E se você prestar atenção no que o Papa Francisco está falando hoje, ele fala de família, fala de ecologia e fala da importância do domingo para a família. Na Polônia, a inscrição do cartaz diz: não faça compras aos domingos. Nos Estados Unidos, nós encontramos aquilo de volta para a igreja no domingo. Pela primeira vez, os sindicatos, isso aqui é uma manchete, não é? Num site. Pela primeira vez, os sindicatos e as igrejas da Europa se encontram na mesma linha. Pela primeira vez. E lembra que naquela lista de união estavam os sindicatos lá? Aliança Europeia pelo Domingo. Tem um site disso aqui, uma Aliança Europeia. Essa é de 20 de julho de 2011, eles estão mais avançados ainda. Um site oficial pelo domingo. Parem o trabalho aos domingos, a campanha é grande. E Deus nos chama a olhar todas essas coisas acontecendo. E agora nós chegamos ao Papa Francisco, ao nosso tempo. Quais são as ações que ele está fazendo? O Vaticano organizou e realizou, entre 5 a 19 de outubro de 2014, um sínodo extraordinário sobre a família, a fim de preparar a pauta e direção das propostas da Igreja Católica. Olha ali, essa é a sala do sínodo no Vaticano. E o Papa Francisco tem sido chamado de o pastor da família. Aí, eles lançaram essa encíclica, né? Olha o que diz ali. Vamos chegar mais perto, naquela partezinha onde fala sobre a família e a vocação da pessoa em Cristo. Uma formação constante. E olha o que diz ali no finalzinho. Vamos enxergar aqui. Recomenda-se que a necessidade de salvaguardar também, sob o ponto de vista civil, onde for possível, o domingo como o dia do Senhor, como o dia no qual favorecer o encontro na família e com as outras famílias. Ou seja, não está acontecendo um decreto dominical ainda, mas a gente já começa a ouvir falar de domingo e legislação civil. De repente o Papa chega no Congresso norte-americano. Você viu essa cena na TV? Você assistiu isso aqui?
Você ligou com a Bíblia quando você assistiu? Ele falou em fundamentalismo religioso e mudança climática. Eu não tive tempo para colocar um outro texto aqui. Mas você sabe que fundamentalista eles chamam quem acredita na Bíblia literalmente. Por exemplo, quem diz que Jesus vai voltar é fundamentalista. Eles creem isso hoje. Quem crê que Deus criou o mundo em 6 dias é fundamentalista. Você entende? Então ele falou sobre fundamentalismo e mudança climática. O pontífice também voltou a tocar no tema mudança climática, que divide republicanos e democratas nos Estados Unidos. Para ele, o Congresso dos Estados Unidos tem um importante papel a cumprir na luta contra os danos ambientais causados pela atividade humana. Olha o que ele diz: estou convencido de que podemos fazer a diferença e não tenho dúvida nenhuma de que os Estados Unidos e esse Congresso devem ter um papel importante. Olha, o Papa falou pela primeira vez no Congresso americano. E foi muito interessante ver que o eu não sei como é que diz esse nome, acho que é Boehmer, sei lá o nome dele. Ele começou a chorar, ele estava emocionado. Ele é o presidente da Câmara lá dos Estados Unidos. Ele assumiu o choro dele. Estava emocionado. As pessoas estavam se maravilhando diante do Papa. E nessa visita aos Estados Unidos, ele foi à ONU também. O Vaticano terá sua bandeira hasteada pela primeira vez na sede da ONU. O país Vaticano vai ter a sua bandeira lá. E ele também fez o seu discurso, a sua conferência nas Nações Unidas, né? E foi aclamado por todas essas pessoas que estavam lá. Eu tenho que voltar nesse quadro aí que eu passei muito depressa. Olha o que a revista Times, no final da revista, colocou. O novo Império Romano. Dá para você ver cumprimento de profecia aqui? Porque a gente diz, acabou Roma imperial e começou Roma papal. Um império político-religioso que não foi um império como os outros, diferente, como diz a profecia. O novo Império Romano. Eles estão falando da influência do Papa junto com os Estados Unidos. Agora presta atenção, isso aqui é um vídeo, nós chamamos de um vídeo, porque infelizmente eu não posso passar na TV vídeos, porque senão teria um monte de vídeo para te mostrar. Isso aqui é um congresso com líderes religiosos evangélicos nos Estados Unidos. Cada uma dessas cabeças que você vê aí é um pastor, um líder evangélico dentro dos Estados Unidos. Eles estão reunidos para ouvir o bispo Tony Palmer falar. Olha só, ele diz, sabemos que nos primeiros 1000 anos houve uma só igreja chamada de Igreja Católica. A palavra quer dizer universal, não quer dizer romana. Católica quer dizer universal. O discurso dele continua assim: eu cheguei a entender que a diversidade é divina, é a divisão que é diabólica. Ou seja, nós podemos ter diversas igrejas, mas se nós estivermos divididos, isso é diabólico. E deixa eu falar um negócio para você. Será que eu sou a favor de nós, como evangélicos, nos unirmos em amor, fazemos projetos sociais? Sim. Em nome de Jesus? Sim. Agora, nós nos unimos todos sob uma liderança que não segue a Bíblia, a palavra de Deus? Não. Entende? Misturou alguma coisa que não segue a palavra de Deus? Não dá para seguir. Não dá para unir. Não dá. Eu cheguei a entender, bom, esse aqui já li, vamos para o próximo. Por isso, a unidade cristã é a base da nossa credibilidade. A divisão destrói nossa credibilidade. Lembra, é um bispo falando para protestantes. Em 99, a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante Luterana assinaram um tratado que deu fim aos protestos. Ele está falando de igreja protestante. Eu sei que sou um pouco atrevido aqui, porque eu desafio meus amigos pastores protestantes. Se não há mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? Ele fala. Talvez agora sejamos todos católicos de novo. Eu vos desafio a encontrar um construtor de pontes e apoiá-lo. Ele está falando de quem? Eu desafio vocês a encontrar um construtor de pontes que vai unir nossas igrejas e apoiar essa pessoa. Bom, aí ele mostra um vídeo do Papa Francisco. E o Papa Francisco aparece numa tela igual a essa, falando para aqueles líderes. E ele diz assim:
Irmãos e irmãs, eu não quero lhes falar nem italiano nem inglês, mas na linguagem do coração. Estou aqui com meu irmão, o bispo e irmão Tony Palmer. Somos amigos por anos. Ele me falou do vosso encontro, da vossa conferência. É um prazer saudá-los, uma saudação alegre e nostálgica. Só há um justo, o Senhor. E eu estou ansioso para que esta separação termine e nos dê comunhão. Ansioso para receber aquele abraço do qual fala a Escritura Sagrada, quando os irmãos de José famintos andaram até o Egito para comprar comidas. E ele fala a respeito do que aconteceu entre José e os seus irmãos. Quando José perdoou os irmãos por terem vendido ele como escravo. E está dizendo, eu aceito vocês de volta e perdoo vocês, pela separação que aconteceu. E oremos ao Senhor para que nos una a todos, e avante sejamos irmãos, que nos demos espiritualmente este abraço e permita que o Senhor termine a obra que começou. E isto é um milagre, o milagre da união começou. Queridos, tem um monte de coisa que eu poderia colocar. Eu não pude colocar aqui no final, não deu tempo, mas o final disso aqui é o quê? O líder daquela igreja, que é um líder conhecido nos Estados Unidos, porque tem programa na TV, o evangélico, ele veio para frente e disse assim, agora bispo Tony Palmer, me filma, vou ficar assim, porque é para filmar a congregação toda, todos os líderes, e o bispo fica ali filmando. E esse líder diz assim, nós estamos juntos, nós abençoamos você, e o auditório repete, nós abençoamos você. Ou seja, os caminhos estão abertos. Mas a Bíblia está falando de obediência. Ele está falando do sábado verdadeiro ou do sábado falso? Qual é a sua escolha? Eu quero falar, última coisa, de uma visão que uma pessoa teve. Essa não foi a visão de um profeta da Bíblia. Foi um profeta de não muito tempo atrás. Uma pessoa que recebeu revelações de Deus e para quem Deus deu essa profecia. E eu quero que você leia, veja comigo, que impressionante essa revelação que essa pessoa recebeu de Deus. O Espírito Santo me é testemunha de que hoje lhes estou advertindo sobre a hora da perseguição que vem para todo crente cheio do Espírito Santo. Terão de preparar-se para ser odiados, repelidos e escarnecidos. Em primeiro lugar, uma confusão econômica que afetará o mundo todo. Vi que se passarão alguns anos de prosperidade e em seguida virá essa crise econômica que afetará o modo de viver de toda pessoa sobre a terra. Lembra que lá a profecia tem sanção econômica? Não pode comprar nem vender. Como é que vão chegar a isso? O que vai acontecer no mundo? A gente não sabe as entrelinhas. O que vai acontecer? O propósito que vejo nesta perseguição que virá é separar os crentes verdadeiros dos falsos. O tempo já está terminando e o evangelho ainda tem que ser pregado em todas as nações antes da volta de Jesus. O que o Espírito Santo me revelou em visão quanto à perseguição? Vejo uma onda de perseguição a um grau que a humanidade jamais experimentou. Vejo-a subir como se for um monstro do mar. Uau! Se estenderá pelos Estados Unidos, Canadá, o mundo inteiro e por fim será uma espécie de loucura. Vejo levantar-se uma super igreja mundial. Vejo que se forma um concílio de uma super igreja mundial composto de uma união entre os protestantes, ecumênicos liberais e a Igreja Católica Romana, unificando-os politicamente para criar uma das forças religiosas mais poderosas sobre a terra. Como eu tenho dito para você, isso não é da Bíblia. Foi uma pessoa que recebeu essa revelação, essa profecia, não muito tempo atrás. Mas uma pessoa que não está na Bíblia. Que mais? Roma insistirá em receber privilégios da parte dos líderes protestantes ecumênicos. O Papa se considerará como um líder político em vez de um líder espiritual nessa união da igreja. Vejo um exército de profissionais invadindo os postos influentes nesta super igreja. Logo vejo que se levanta outra super igreja. Uma igreja invisível e sobrenatural. Ele está falando de quem mesmo aqui?
remanescente. A união dos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, que prosseguem com a vida espiritual, unidos por meio do Espírito Santo e sua confiança mútua em Jesus Cristo e sua palavra. Essa igreja será um tipo de igreja clandestina. Ele disse invisível. Será composta de cristãos de todas as denominações. E enquanto esta super igreja visível aumenta em potência política, aquela outra igreja, a perseguidora, o corpo invisível de Cristo crescerá em poder de uma forma tremenda. Esse poder virá como resultado da perseguição. Quem falou isso foi David Wilkerson, que escreveu A Cruz e o Punhal. Eu coloquei assim de propósito para que você ficasse pensando que era Ellen White. Sabe? Porque não foi. Foi David Wilkerson. Esse líder religioso evangélico, que nos anos 70 teve essa visão. E eu fiquei impressionado quando eu vi isso. Se você procurar na internet, David Wilkerson, a visão, você vai ver e vai ouvir isso aqui e lá. Porque ele era um homem muito sincero, que dedicou a vida dele para pregar o evangelho. E Deus desejou mostrar para esse homem, que não é adventista do sétimo dia, nunca foi, para chamar a atenção de protestantes, que o que eu estou falando aqui não é uma ideia adventista, e não é uma interpretação adventista da Bíblia, mas Deus está colocando no coração de pessoas sinceras, de diversas religiões, porque Deus está dizendo assim para você: eu estou te mostrando o que está acontecendo, você vai ter que decidir, o que você tem que fazer agora, enquanto ainda não existe um decreto dominical. O que você vai fazer agora, enquanto você ainda tem liberdade religiosa? O que você vai fazer? E ele diz, na parábola das 10 virgens, é hora de buscar o azeite em dobro, o azeite do Espírito. É hora de buscar. Decisões importantes têm que ser tomadas. Eu não vou ficar esperando até lá para entender o sábado e guardar, porque ele é uma bênção na minha vida. Ele é o dia em que eu paro tudo, esqueço tudo. E quando eu era estudante, era incrível, porque eu era estudante de teologia. Às vezes eu tinha uma prova no domingo, eu estudava até sexta, sábado eu parava de estudar. Sábado à noite, depois do pôr do sol, eu estudava ainda para depois prestar a prova no domingo. É um dia que eu não penso nem em preocupação, é para Deus. Mas quando você está vivendo outra vida, não é fácil. Eu quero terminar contando a história de uma pessoa que eu conheci há uns 5 anos atrás. Duas, a Sandra e o Ramires. Quando eu fui ser pastor em Curitiba, eu vim porque nós estamos em Curitiba, eu comecei a série Clamor da Meia-Noite na Igreja Central de Curitiba. E numa noite, eu estava despedindo lá pela segunda, terceira noite, já tinha visto o casal, e eles falaram comigo, me cumprimentaram. Eles disseram: olha, a gente vem de Apiaí para assistir isso aqui. Puxa, eles levam, sei lá, 2h30, porque tem muita serra. Vinham no domingo, dormiam num hotel e iam embora no outro dia para assistir o clamor. Puxa, mas por que esse interesse? A Sandra disse: eu assisto o Está Escrito desde a época do pastor George Vanderman, faz muito tempo. E aí, quando eu soube que o senhor vinha para cá, eu quis assistir essa série. E eles continuaram vindo. A gente foi fazendo um vínculo de amizade. Eles estudaram a Bíblia. Eles estudaram através de Novo Tempo. Eles começaram a estudar, conhecer Jesus e se apaixonaram por Jesus. Eles vinham no clamor, aprendiam todas essas coisas a respeito da palavra de Deus. E aí, um dia, eles desejavam parar com esse negócio de namorar Jesus e finalmente casar com Jesus. Era esse o desejo deles. Eles queriam casar com Jesus, queriam batizar. Mas tinha um grande problema. O problema é que o Ramires, ele tinha hotéis lá em Apiaí. E hotel funciona no final de semana. Como é que faz para guardar o sábado quem é dono de hotel?
complicado, não é? E sabe, o tempo foi passando, o Ramírez que desejava se batizar, e a Sandra esperando pelo Ramírez, e eles queriam batizar, mas não dava. Sabe, eu como pastor, eu gostaria muito de chegar para eles e dizer assim, vem, vocês, porque eles são gente boa, eles são gente fiel, eles são gente de coração maravilhoso. Minha vontade é dizer, vem, olha, depois lá na frente, quem sabe dá um jeito, mas não podia falar isso. E o tempo foi passando, e um dia o Ramírez falou, pastor, eu quero me batizar, eu quero. Eu não resisti, eu vou batizar o Ramírez hoje ali, viu? E a Sandra? Mas como é que eu vou batizar se ele tem hotel? É porque o Ramírez decidiu vender os hotéis dele. Ele vendeu os hotéis. E hoje ele está, ele e a Sandra ali. Essa é a cena, queridos. Essa é a cena de alguém que conheceu Jesus, entendeu a palavra dele, tinha uma luta muito grande, os dois tinham uma luta muito grande para enfrentar, um muro intransponível, mas que Deus abriu. Sabe quando ele falou de vender o hotel, ele vendeu em 3 dias. Então Deus queria que ele estivesse aqui. Por isso, Ramírez, estou muito feliz hoje. E eu estou vendo que você está também. A nossa amizade sela aqui, mas a de Jesus, muito mais. Porque a partir de agora Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o seu Senhor, seu Salvador, seu Redentor. E agora, diante de todas essas pessoas e até dessas câmeras, para a honra e glória do nome de Deus, para que seu nome seja inscrito no livro da vida do Cordeiro, como ministro do Evangelho, eu batizo você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sandra, foi você quem começou a assistir o Está Escrito com o pastor Wanderman, e depois foi assistindo, e Deus foi mostrando muita coisa para você nesse tempo, despertou você como uma esposa valorosa que trouxe Jesus para o seu esposo, e que hoje entrega a sua vida na mão de Jesus junto com Ele, e que está já preparando a sua princesa para viver o reino do céu. Querida Sandra, é com prazer que, seguindo a ordem do Senhor Jesus, eu batizo você para uma nova vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.